mais um vídeo do quadro Trabalhos Escolares. Dessa vez, nosso professor de História nos pediu que fizéssemos um trabalho sobre cultura indígena. Nós escolhemos a tribo Guarani por se tratar da maior tribo do Brasil. Fazer esse trabalho foi muito simples, pois a influência da cultura indígena está enraizada na nossa cultura, seja em danças, comidas, religião e várias outras coisas. Vou falar um pouco das danças. Os índios guaranis têm uma dança Xodaro. Lá no São Luís do Maranhão, ela é muito, mas muito conhecida como Jamaica, pois o Xandaro é uma dança dos índios guaranis. Os cantos guaranis é uma forma de demonstrar aos seus deuses que eles existem ainda na Terra. Especificamente no extremo sul da cidade de São Paulo, lá fica uma aldeia chamada Tenondé-Porã. E nesse local, os guaranis mantêm a tradição da dança Xandaro. Então eles dançam para a natureza, eles respeitam o solo, as árvores, os passos, tudo. Ele é uma cultura muito rica. É onde às vezes o homem comum não tem isso. E os índios têm essa tradição. E essa é muito importante e muito bonito. Os alimentos pelos tupis guaranis foram utilizados por todo o planeta brasileiro. Vou citar alguns exemplos, como milho, mandioca, pimenta, goiaba, abacaxi, batata doce, abóbora, palmito e caju. E tendo uma dieta alimentar por vários povos. A base da alimentação indígena é a mandioca e o milho. Com a mandioca, dá para fazer a mandioca cozida, dá para fazer farinha e tapioca. E com milho, dá para fazer cozido, assado, dá para fazer fubá, farinha, só que diferente da mandioca, né? Além disso, bastante fruta nativa. Eles também têm batata doce, eles têm palmito e etc. Nós vamos colocar aqui a mandioca no processador para fazer a farinha, né? É bem diferente dos índios, né? Que vivem no meio da floresta e tal, que a gente vai usar das nossas tecnologias. Depois de tirar do processador, a gente vai coar. Aí a parte sólida vai virar farinha e a parte líquida vai virar tapioca. Está aí a parte sólida já seca, aí é só torrar que vai virar a farinha. Depois da parte líquida sofrer decantação, ela vai ser transformada na tapioca. O xamanismo. E o xamã é responsável pelas conduções dos rituais. Entre os povos tupi-guarani, o xamã é denominado o pajé. O pajé é o líder porque ele é responsável pelas pessoas que têm vida e que não têm vida mais, que já morreram. De aprender as tradições. O velho pajé Nhanderu, o grande pai, é o mestre das crianças e adolescentes. Ele ensina as danças e os cantos dos antepassados. Esse canto significa a nossa cultura. Os rituais são frequentes e assíduos. São os cantos, as rezas e as religiões, dependendo da ocasião. Iniciando-se ao chegar à noite por várias horas. Eles moravam em ocas, normalmente dispostas em formatos circulares. No centro ficava o espaço para rituais e festas. Os cantos guaranis é uma forma de demonstrar aos seus deuses que eles existem ainda na Terra. A imposição dos dogmas religiosos do catolicismo provocaram a aculturação das aldeias. Nandé Recó, essa frase, que quer dizer modo de ser, está diretamente ligada à religião de crença dos guaranis, que é politeísta, e foi influenciada pela religião católica, que é monoteísta. A cultura engloba a língua e a organização social da língua, seus rituais, seus mitos, artes e habitação. O termo tupi-guarani define uma das 10 famílias linguísticas do tronco tupi. Guarani significa guerreiro. Os outros troncos linguísticos são o Jé
e o Arawak, de onde vem o grupo de línguas dos outros habitantes do Brasil antes da chegada dos colonizadores portugueses. O tupi tem origem na língua tupinambá, encontrada pelos colonizadores e missionários e adotada como língua geral do Brasil. Os grupos guarani que hoje vivem no Brasil são Mibiá, Kaiowá e Nandevá. Nesse mapa estão de rosa as línguas tupi-guarani e de violeta os falantes tupi. Os guaranis ocupam hoje pequenas partes de pequenas ilhas, não ocupam mais que isso. Esse mapa mostra a demarcação das terras indígenas. Ele mostra que muitas terras indígenas e reservas indígenas estão localizadas em mais de um estado. Isso também acontece nas fronteiras entre países, pois eles já habitavam essas localizações antes das criações das fronteiras. Nas regiões sul e sudeste, onde tem a maior concentração de índios tupi-guarani, olha como é pouco índio que tem aí comparado com ali em cima nas outras etnias. Lembrando que as tribos tupi-guarani formam a maior parte das etnias indígenas brasileiras. Terras indígenas são territórios legalmente demarcados pelo Estado brasileiro. Isso significa que o Estado tem por obrigação de protegê-los. Sendo assim, não é permitida a entrada de não indígenas nessas terras, a não ser com a autorização das comunidades indígenas ou da FUNAI. FUNAI significa Fundação Nacional do Índio e é um órgão do Estado brasileiro responsável por proteger e promover os povos indígenas. Eu e o Arthur estávamos discutindo, será que a FUNAI estão fazendo esse trabalho deles direito? Para analisarmos a postura da FUNAI mediante a sua função, vamos passar agora um trecho de um vídeo sobre crianças Guarani Kaiowá que vivem hoje acampadas nas margens da rodovia BR-163. Depois de uma noite mal dormida pelo calor nos barracos de lona, Elisabela, de 12 anos, começa a preparar o almoço. A vida aqui mudou, cheio de barulho de carro. Sobre o seu dia a dia, a resposta é curta. Aqui não tem nada, nem árvore, nem nada. Só calor. Eu acho que os índios enfrentam tantos problemas até hoje. Eu acho muito que falta apoio da FUNAI, sim. O SPI, sob o palio do pavilhão nacional, espera cumprir o seu sagrado dever de proteger e civilizar os índios brasileiros. Discutimos muito isso. Isso vem desde que os portugueses invadiram suas terras. E de 1910 a 1960, muitos índios foram desapropriados de suas terras. O governo os tirou de suas aldeias para reservas naturais indígenas, em função de grandes explorações. Uma delas podemos mostrar no mapa a seguir. Em verde temos as áreas indígenas e em laranjado as áreas de exploração pelos garimpeiros. Além de garimpeiros, suas terras são invadidas por fazendeiros, poceiros, empresas madeireiras e outros, ainda pior, com a permissão do governo. Além disso, é bastante comum os índios sofrerem os efeitos daquilo que acontece fora de suas terras, nas regiões que as cercam. Poluições de rios, desmatamentos, queimadas, etc. Frente a todas essas ameaças, os povos indígenas sabem a importância de ter uma terra demarcada para viver com fronteiras que impeçam a entrada de invasores. Um exemplo disso é a pandemia do novo coronavírus.
Temos nesse gráfico atualizado em 8/11/2020 o número de índios afetados pela Covid-19, que são 38.643. E o número de índios que vieram a óbito são 433 índios. Vou deixar na descrição do vídeo vários links, inclusive do Dicionário Guarani, do Museu do Índio do Rio de Janeiro e da Universidade Federal de Uberlândia. Vale a pena visitar. Esse foi o nosso trabalho sobre a cultura indígena brasileira.